Thiago, eu estou operando no mini índice e no dólar e eu percebi que o candle de impulsão e de força funciona muito bem. Porém, quando esperamos essas velas para abrir a operação, esse candle já está quase na correção do Fibonacci e, consequentemente, aonde acontecem movimentos contrários. O ideal não seria antecipar esse movimento. Thiago, uma forma de você evitar que o candle seja muito grande é você diminuir um pouquinho o tempo gráfico e fazer a análise em 2 tempos gráficos diferentes. Então, se você está analisando os 5 minutos e está vendo que o candle de força e de impulsão está ficando muito grande e está comendo praticamente todo o possível lucro, troca para o M2. Os candles de força e de impulsão já estão aparecendo no M2 ou também no M1, tá? De forma mais prática. Gil, aborde um pouco mais sobre rompimentos e candles de formas em pontos importantes do gráfico onde você entraria. Sobre rompimentos. Existem só 2 tipos de rompimentos, rompimento falso e rompimento verdadeiro. Na maioria das vezes, o rompimento falso, você vai ver que ele é falso justamente naquele momento após o rompimento. Tá? Então, por exemplo, vamos usar esse exemplo aqui muito claro aqui. A gente tem esse topo aqui em cima, vou marcar ali. Quem estava com operações, no caso, ordens de compra, logo após esse topo, aguardando que fosse rompido e continuasse o movimento. A gente bate lá e rompe. E desce na hora que rompe. Rompimento falso. Como identificar se o rompimento é falso ou não? Você vai olhar a resposta que a gente teve logo após o rompimento. Você percebe que rompimento aconteceu ali. Deixa eu voltar ali no gráfico para você ver. Rompimento aconteceu, super candle de força, perfeito, lindo. O próximo candle é um candle doji, fraco, e o próximo candle é um candle de força vendedora. Então a gente sabe que é um rompimento falso. Por isso que a gente nunca entra no rompimento. A gente sempre entra após a confirmação do rompimento. E quais são as confirmações de rompimentos mais importantes que existem? Primeira delas, após romper, eu preciso ter continuidade daquela força. Segunda delas, após romper, eu posso aguardar um pullback naquele rompimento. Ou seja, aqui a gente tem um nível, rompeu, voltou e continuou. Isso é uma confirmação também extra de rompimento. E após romper, a gente rompe, volta e após isso a gente mostra novamente um segundo rompimento, segunda continuidade. Não necessariamente logo naquele toque, mas um pouquinho abaixo. Se, por exemplo, aqui a gente tivesse voltado e depois continuado, aí sim rompimento confirmado. Tá? Então, sobre rompimento, aprofundando mais, o que você mais deve focar é exatamente isso. Então, aqui eu falei sobre o rompimento falso e a confirmação do rompimento verdadeiro. Sobre candles, qual seria a dúvida sobre candles? E sobre pontos importantes, os pontos mais importantes são aqueles que a gente já havia falado antes. A gente está sempre indo a favor daquele movimento do gráfico, que é o mais próximo do nosso ponto de entrada. A gente está sempre olhando essa mudança da estrutura do mercado, para que a gente possa pegar esses movimentos e mudança de sentimento que o mercado está tendo naquele momento. A gente está sempre olhando para os candles de força a favor desses movimentos para confirmar que mais pessoas também estão acreditando naquele movimento, que não é só a gente apostando naquele movimento. O que significa um candle de força? E nada mais é do que a confirmação de que aquele movimento realmente está sendo levado nas costas por mais pessoas. Né? Caso contrário, a gente não tem candle de força, a gente não tem nada. Por exemplo, aqui a gente está vendo que tem um nível de suporte. E aí, que é um suporte? Só vou saber que é suporte quando realmente começar a subir. E quando que eu sei que vai começar a subir? Quando eu tenho mais pessoas comprando naquele mesmo nível. E como que eu sei que mais pessoas estão comprando naquele mesmo nível? Quando eu tenho uma força, quando eu tenho algum sinal, se de repente outras formas também, se vocês querem já falar, por exemplo, em price action, a gente tem um suporte, a gente bate ali, depois sobe, depois desce, depois sobe um pouquinho e não rompe, daqui a pouco a gente tem um triângulo descendente e rompe e continua. Entendeu? Então não só, às vezes não precisa ser só um candle de força, mas às vezes tem uma figura formando naquele suporte também, e a partir disso você tem uma confirmação extra. Lembrando, a gente sempre pode entrar e antecipar os movimentos. Existem formas específicas para a gente antecipar movimentos também. Agora, se você quer mais segurança no seu trade, é óbvio que a gente sempre tem que procurar por uma análise mais aprofundada para confirmações do nosso ponto de entrada. Ninguém gosta de entrar e ficar apreensivo se vai dar certo ou não. Quando a gente tem uma confirmação, sempre aumenta a nossa porcentagem de acerto quando a gente tem mais confirmações. Silvio, o candle de força tem mais importância quando ele acontece no pullback, com certeza.
confirmação extra de continuidade do movimento. Matheus Portes, boa tarde. Quando devo aumentar o número de contratos? Por exemplo, eu opero com um contrato de índice dólar no mini e aí eu estou com consistência todos os dias. Devo aumentar o número de contratos de mês em mês ou esse período pode ser maior? Matheus, o que eu aconselho é para você pelo menos aguardar mais do que uma semana para começar a aumentar o número de contratos. Se você operou uma semana inteira e está operando com um contrato e você está vendo que está tendo consistência, que você está, no caso, confortável e fazendo os trades tranquilo, segunda semana coloca mais um. Se você colocar mais um contrato e você vê que quando você abriu aquele trade, deu um, sabe aquela coisa que dá na barriga? Se você vê que deu alguma coisa estranha, significa que você ainda não está 100% confiante de que vai dar tudo certo com 2 contratos também. Então, faz aquele trade que você abriu com 2, fecha ele e volta para 1 também. O que realmente faz a diferença no número de contratos não é necessariamente o quanto que você vai ganhar com relação a mais contratos, mas sim o seu conforto de estar operando com mais contratos. Tá? Se você coloca mais um contrato e você vê que começou a ficar mais ansioso, começou a ficar mais apreensivo, é porque alguma coisa ainda pode ser melhorada. Quando você fazer um trade com 2 contratos e for a mesma coisa que for com um contrato, é porque você já está pronto para continuar. Ainda mais que você já está batendo a consistência. Tá? Então não precisa esperar um mês não. Espera uma semana, vê como é que vai se sair e a partir disso vai ajustando e otimizando. Gilmar Portes, você acha que trade de ações é melhor que os futuros, mini índice e mini dólar? Depende de qual mercado, Gilmar. Se você for operar ações aqui no Brasil, Pether, Vale, etc., não tem comparação. Eu super indico que fique mesmo nos futuros, tá? Agora, se você for operar ações nos Estados Unidos, não sei se você chegou a ver nos últimos dias eu postei lá na página do Face e também no YouTube as ações que estão explodindo aqui nos Estados Unidos. Aí é outro mundo, né? Agora, em ações, se for no Brasil, recomendo futuros. Agora, se você tiver a possibilidade de operar ações no mercado norte-americano, aí é outro mundo. A ação a DCIX, inclusive coloquei o vídeo lá no YouTube, 40% em uma questão de minutos. Em 2 dias subiu 1.200%. Tem outras ações subindo 800%, 900% também essa última semana. Então aqui no mercado de ações norte-americano é outro mundo. Não tem comparação com o mercado de ações no Brasil. Mas mesmo assim, para quem está começando do zero, eu indicaria começar pelo mercado futuro. Samuel, retração de Fibonacci no M15 e no M5, conta o pavio do candle ou só o corpo? Eu conto tudo, Samuel. Eu conto inclusive o pavio. Renato, você fica trocando os tempos gráficos enquanto opera só quando o trade não está aberto, Renato. Por exemplo, estou analisando o mini índice. Eu estou no M5, estou no M1, estou no M15, estou em todos os tempos gráficos para poder identificar o sinal de entrada e o gatilho. Tá? A partir do momento que eu identifiquei aquele sinal e fiz o trade, aí eu não olho mais para nenhum outro tempo gráfico, justamente para não dar dúvidas e não começar a dar sinal contrário ao meu ponto de entrada em outro tempo gráfico. Portes, o medo de perder está tirando a minha chance de ganhar. Como perder esse medo? Nas suas análises você coloca um stop muito longo. Para quem está começando, esses stops são um tormento. Como refinar as entradas para reduzir a margem do stop? Rafael, a principal dica sobre medo. A pessoa só tem medo de perder dinheiro quando ela realmente está focando mais no que pode estar errado do que no que pode dar certo. O que você tem que saber é o seguinte. Quando você abre um trade, você tem 50%. Você só pode ter 2 resultados. Ou você vai ganhar ou você vai perder. Não existe um terceiro resultado, só existem os 2. Ou você ganha ou você perde. Ou seja, você tem 50% de chance. Né? Você começa com 50% de chance. Como é que você tira o medo? Quando você sabe que você tem mais porcentagem de acerto do que de erro. Se você está recém começando e você não tem muito essa bagagem para saber, bom, eu sei que eu já fiz tantos trades, eu sei que a minha porcentagem é tanto, então não faz diferença eu perder.
Então, como é que funciona para quem está recém começando, para criar essa bagagem de erro e de acerto, para realmente saber que o meu percentual é tanto e eu não preciso mais me preocupar porque eu sei que o meu percentual é tanto. A melhor forma de fazer isso é o seguinte: diminui o número de contratos. Começa com um contrato, começa com um lotezinho. Começa pequeno, justamente para criar essa bagagem e você saber que o seu desempenho e sua performance é definida. Se você souber, Rafael, por exemplo, que você ganha 70% das vezes, você vai se preocupar em perder 30%? Claro que não. Você vai começar a operar mais tranquilo, sem medo, porque você tem aquela certeza de que 70% você coloca no bolso. Então, com base nisso, para quem está recém começando e não tem essas definições, esses números na cabeça, e não tem ainda essa confiança de saber que vai dar certo no longo prazo, a melhor forma de criar esses números, de criar essa bagagem, é começar com um contrato. Começa pequeno. Se você está operando mini índice, cara, um contrato de mini índice é 20 centavos por ponto. 20 centavos não vai te dar medo, né? Não faz muita diferença. Se você coloca um trade com um contrato, vai dar 20 centavos. Então, com isso você consegue pegar mais bagagem, você consegue pegar mais experiência, consegue pegar mais pontos de referência para o seu desempenho futuro. E a partir disso, é extremamente importante também que você comece a anotar todos os seus trades. Porque não adianta também fazer trade com um contrato, daqui a um mês eu te perguntar, tá, e aí, como é que foi o resultado, quantos trades certos, quantos trades errados, e você não souber a resposta, não souber o seu percentual. Então anota todos os trades e você vai ter aquela sua base. Tá? O medo, ele justamente acontece por conta da insegurança e da falta de certeza, né? Da falta de definição, da forma de clareza no que a pessoa tem para poder ter de resultado. E isso só vem quando você tem experiência. Mas como é que você vai ter experiência sem arriscar toda a sua grana? Começando pequenininho, começando com um contrato. Um contrato de índice hoje está aí por volta de menos de R$100, R$65 se você tiver, por exemplo, na Clear, né? Então, você precisa de R$65 para poder fazer um trade com um contrato e a partir disso vai seguindo, vai anotando todos eles para que você possa ter essa referência e não ter mais medo, porque eu entendo como é que funciona. Um cara que está recém começando não tem aquele ponto de referência, não tem como falar como que ele pode ter um desempenho daqui a 3, 4, 5, 6 meses, né? Então, por isso que é recomendado começar com um contrato para poder pegar essa referência. A melhor forma de perder o medo é fazendo aquilo que você tem medo repetidamente, mas não vai colocar o seu dinheiro à risca. Por isso, começa com um e não tem erro nenhum. Não tem, no caso, medo nenhum. Né? Melhor conselho que eu posso te dar, cara.